Mesmo moribundo, praticamente agonizando no hospital, Bolsonaro consegue ainda tirar um tempo para debochar da população do Rio Grande do Sul. Porque Bolsonaro percebeu que toda a situação da tragédia do Rio Grande do Sul suscitou comparações do que ele fez na época da crise sanitária e das enchentes da Bahia com o governo Lula. E também suscitou debates sobre as mudanças climáticas, algo que ele sempre negligenciou. E por conta disso, para se blindar de todas as críticas, Bolsonaro começou a levantar teorias da conspiração, tramas globalistas e que Lula, por ajudar a população do Sul, estaria participando dessa trama. Bolsonaro, ele é uma figura nefasta que tem como objetivo desmobilizar a ajuda humanitária. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Por que os bolsonaristas caem tanto em teorias da conspiração? Bolsonaro está apenas se blindando ou ele é maldoso mesmo? Se você concorda comigo, deixa o like e se inscreva no canal. O perfil do Bolsonaro em uma das redes sociais fez uma postagem cheia de teorias da conspiração. Muito possivelmente, essa postagem não foi feita pelo Bolsonaro, mas pelo Eduardo, nem pelo Carlos, porque o Carlos ele tem outra abordagem. E quem começa a falar de teorias da conspiração, o globalismo, aquela coisa toda, é o Eduardo Bolsonaro. Mas qual é o teor dessa postagem? Nessa postagem, basicamente, o Bolsonaro ele ataca a discussão sobre o clima, dizendo que os grandes, os gigantes, se referindo aos países desenvolvidos, estariam tramando um debate sobre o clima para evitar o crescimento e a prosperidade dos países subdesenvolvidos, no caso o Brasil. Porque o Brasil, e ele sempre tem essa tese, que o Brasil tem grandes riquezas naturais, tem florestas, áreas que não podem ser exploradas porque os países desenvolvidos evitam essa exploração. Eles exploraram todos os recursos naturais, destruíram todas as suas florestas e agora que eles já estão num patamar de desenvolvimento, eles querem evitar que o Brasil prospere, por isso que eles colocam imposições e restrições climáticas. E quem pagaria por tudo isso? Justamente a população, com aumento de impostos, desemprego e maior dependência do Estado. Bolsonaro sabe que toda essa situação envolvendo a tragédia do Rio Grande do Sul suscitou novamente debates sobre as mudanças climáticas, um tema que ele sempre negligenciou, e sobre a atuação do poder público nesse tipo de tragédia. Por isso, ele lança essa teoria da conspiração para se blindar. Dessa forma, Bolsonaro evita comparações do que ele fez durante a pandemia, do que ele fez nas enchentes da Bahia com o que Lula fez, ou está fazendo, porque em 48 horas Lula foi até Porto Alegre e criou um plano que foi aprovado no Congresso de resgate à população. É claro que a atuação do governo Lula também merece críticas, porque o valor investido para a restauração do local foi muito maior do que o valor da prevenção. E nós tivemos outros problemas ali, aquele episódio do cavalo, a exposição toda da Janja, mas a atuação de Lula foi muito boa, com ações céleres, rápidas e com senso de urgência. Diferente de Bolsonaro, que na época da pandemia sempre negligenciou a situação. E nas enchentes da Bahia, Bolsonaro andou de jet ski. Então, ao falar que Lula faz parte dessa trama global, ele evita comparações. Porque se Lula está enviando ajuda à população do Estado, ou à população do Rio Grande do Sul, ele só está mostrando que o povo é dependente do Estado. E essa ajuda, esse debate que o Lula está promovendo pelas mudanças climáticas, na verdade é só uma inserção nessa teoria conspiratória para evitar o desenvolvimento do Brasil. Portanto, a ajuda de Lula, todo o esforço governamental, na verdade, é para evitar o crescimento do país. Porque Lula quer, na verdade, colocar que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes dele e do Estado. No fim, Bolsonaro tem como objetivo desmobilizar a ajuda humanitária, desmobilizando os seus apoiadores, dificultando assim o trabalho do Estado. Bolsonaro e os bolsonaristas, eles adoram teorias da conspiração. Essa é mais uma teoria conspiratória. Eu sempre falo para vocês, é importante entender o bolsonarismo pela ótica da teoria da conspiração. Nada une mais os bolsonaristas do que uma grande teoria da conspiração. Porque eles possuem um pensamento muito limitado, um pensamento pueril, um pensamento mágico. Eles não conseguem entender relações complexas do mundo, sejam relações sociais ou até mesmo relações ambientais.
Mais ou menos o que acontecia lá no Egito, na Grécia Antiga. Fenômenos da natureza que a população daquela época não conseguia explicar, como o nascer e o pôr do sol, então eles atribuíam a questões mágicas, como Apolo, que trazia o sol. E agora é a mesma coisa. Os bolsonaristas não conseguem entender as mudanças climáticas, o que está acontecendo com o nosso planeta. Então eles acreditam que é tudo uma mentira, uma trama internacional conspiratória. Por quê? Porque dessa forma eles conseguem enxergar para além daquilo que a população comumente enxerga. E como todos eles são fracassados, fracassaram na vida e não conseguiram superar esses insucessos, o complotismo, a teoria da conspiração, dá uma sensação de inteligência maior para eles, porque eles enxergam aquilo que ninguém está percebendo. Então eles são inteligentes e não os fracassados que eles cotidianamente sentem que são. Essa é a situação. E nesse caso, o Eduardo Bolsonaro possivelmente ele muda o foco da notícia falsa. Porque Eduardo, Pablo Marçal, Cleitinho e vários outros bolsonaristas estão sendo investigados pela Polícia Federal por desmobilizarem a população brasileira com notícias falsas a respeito da tragédia do Rio Grande do Sul. Então, o que Bolsonaro faz? Ao jogar a fake news para o âmbito internacional, falando dessa teoria globalista do clima, ele se blinda de ser investigado pela Polícia Federal. Porque não é uma notícia falsa sobre os mantimentos não estão chegando, o Estado está interferindo, está dificultando. Não, ele fala que é uma coisa lá do além. Então ele acaba não sendo investigado por isso. É uma forma também de se blindar. E Bolsonaro já usou várias e várias vezes esse tipo de artifício da confusão. É uma estratégia do Steve Bannon. Vamos lançar a maior quantidade de informação possível nas redes sociais para confundir, para tumultuar, para turvar o entendimento da população. E é exatamente isso que Bolsonaro está fazendo. Ele sabe que sempre negligenciou o debate das mudanças climáticas. O meio ambiente fez com que Bolsonaro fosse colocado como um pária internacional. As queimadas na Amazônia, aquele episódio que São Paulo, 4 horas da tarde, escureceu, logo no primeiro mandato, nos primeiros 6 meses de governo Bolsonaro, aquilo feriu e muito a percepção internacional sobre Bolsonaro. Então agora, novamente, ele tenta confundir para que a aprovação de Lula não suba, para desmobilizar a população e para atacar Lula. Porque atacar as ações de Lula não tem como, porque sempre que Bolsonaro falar algo, o episódio do jet ski vai ser lembrado. Então ele lança a teoria da conspiração para desmobilizar e atacar Lula com mentira. Isso que Bolsonaro faz parte também da visão de mundo que ele tem. Porque Bolsonaro na postagem falou, as pessoas vão ficar mais dependentes do Estado. Bolsonaro acredita numa sociedade sem Estado, numa sociedade anarcocapitalista. Durante o seu mandato, Bolsonaro utilizava as estruturas da República para atacar a própria República. Ele fez isso e agora ele faz novamente com essa postagem. Porque Bolsonaro acredita que a nossa sociedade não deve ter leis, que a nossa sociedade não deve ter a participação do Estado. Porque ele acredita na sobrevivência do mais forte. Na época da pandemia, o que Bolsonaro pregava? Que o Estado se retirasse e deixasse a população fazer o que bem entendesse, porque todos seríamos contaminados e teríamos a imunização de rebanho. Naturalmente, sem nem precisar de imunizantes. E o que acabaria acontecendo? Alguns iriam morrer porque têm comorbidades. Os mais fracos morrem, os mais aptos sobrevivem. E agora, no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. O Estado não deveria participar. É o que prega Bolsonaro. Deixe que as pessoas se ajudem. Mas e aquelas que morreram? Infelizmente, não dá para ajudar todo mundo. Porque sem o aparato do Estado, sem o poder público, sem os recursos, sem a estrutura, inclusive a estrutura do exército que os bolsonaristas estão criticando, os resgates não poderiam ser feitos. Mas Bolsonaro não quer que isso aconteça, porque ele não quer que o Estado atue. Ou, no caso dele, interfira. Sem o Estado, você provoca uma anomia social, levando assim para a sobrevivência do mais forte. Esse é o objetivo de Bolsonaro. Ele não acredita no Estado. Por quê? Porque ele quer pescar em local proibido, ele não quer que tenha fiscalização do trânsito, ele não quer que tenha multa, ele não quer que tenha nada. E depois eu tenho que ouvir Josias de Souza e outros comentaristas políticos dizendo que nós não devemos politizar a tragédia do Rio Grande do Sul, que não é uma questão ideológica. É óbvio que é uma questão ideológica. Bolsonarista sempre negligenciou o debate sobre a mudança climática. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul.
Quantas pessoas perderam a vida? E o impacto disso? Ah, mas aconteceu no passado, mas agora a frequência está maior. Esses impactos ambientais, essas tragédias, cada vez mais irão acontecer. E o impacto? Preço de alimento, aumento de inflação, doença, gasto social. Nós temos que discutir agora investimentos de infraestrutura, bilhões a serem gastos para a prevenção desses desastres, bilhões que poderiam ser alocados para outras áreas. Como que nós não temos que politizar isso? Como que nós não temos que politizar? Com Bolsonaro pregando a política do anarcocapitalismo. Capitalismo. Tem que politizar, sim, essa situação.